Fala, meu povo! Tudo bem por aí? Eu sou o João Valentim, estou aqui para falar com você sobre o Vasco, futebol de uma maneira geral e outras cositas a mais que vierem à minha mente. Segunda resenha Cruz Maltina, Grêmio 1, Vasco 0, segunda derrota consecutiva do Vascão no Campeonato Brasileiro. Mas primeiramente, antes de mais nada, eu queria agradecer a você que compartilhou o meu primeiro vídeo, deu sugestões, fez críticas construtivas, comentou, falou comigo no privado. Vocês têm a total liberdade de mandar mensagem no tom que vocês quiserem, porque essas mensagens são muito importantes para mim. Muito obrigado de verdade. Vamos lá. Grêmio 1, Vasco 0, Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina. Foi lá que o Grêmio mandou o jogo contra o Vasco, em razão da Arena do Grêmio continuar interditada pela calamidade no estado do Rio Grande do Sul. Muita força aí para o estado do Rio Grande do Sul. A gente espera que as coisas estejam bem melhores e a gente sabe que a recuperação vai demorar mais. Pois é, o Grêmio ganhou de 1-0 do Vasco, gol do Soteldo no segundo tempo. Num gramado onde o futebol estava impraticável. É clima olímpico, né, galera? Então a gente pode falar que a gente teve um polo aquático ao invés de um futebol na Arena do Grêmio. O campo estava enlameado, a bola parava no campo, aquele estado onde a drenagem claramente não funcionou. O Grêmio entendeu melhor o jogo do que o Vasco. O estilo do jogo a ser jogado era na base da força, chuveirinho, ligação direta. E o Grêmio soube aproveitar melhor e perceber mais como o jogo deveria ser jogado do que o Vasco. Bom, o Vasco entrou no primeiro tempo com sua zaga normal, Léo Jardim no gol, Maicon, Léo, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Piton, dupla de volantes Cocão, Gumora, estreia do Coutinho como titular e estreia do Emerson Rodrigues, colombiano, como titular no lugar do Adson, que sentiu, Verratti, centroavante, DVD na outra ponta. No início do jogo, o Vasco até tentou alguma coisa ficar com a bola, mas a partir dos 15 minutos só deu Grêmio, amigo. O Soteldo que começou na esquerda, o Renato inverteu ele para a direita e trouxe o Pavão para a esquerda. O Soteldo descobriu um lado do campo onde se poderia praticar futebol e parecia também que ele estava jogando num campo seco. O nosso venezuelano, baixinho venezuelano, fez toda a diferença nesse jogo e por pouco o Grêmio não saiu vitorioso do primeiro tempo. A partir dos 15 minutos, como eu falei, o Grêmio jogou muito, muito melhor, teve muito mais chances, deu uma sufocada no Vasco. O Vasco chegou ali uma vez com o chute do Felipe Coutinho, naquele chute de vamos testar o goleiro, um chute a gol. Coutinho mostrando que ainda tem, que tomara que ele tenha esse fundamento do chute fora da área, que vai ser muito importante. E o Emerson Rodrigues, o que falar do nosso colombiano? Ele errou todos os contra-ataques, não era jogo para ele também, mas ele acertou a melhor assistência do jogo do Vasco, que foi um passe muito bom para o Verratti, que na pequena área cabeçou na trave, né, uma fatalidade, mas ao meu ver, o Pirata errou aquele gol. Ali seria 1-0 Vasco, 1-0 que seria um resultado não merecido. No segundo tempo, o Rafael Paiva propôs alterações, pensando talvez numa bola parada do Payet e também poupar o Coutinho. O Payet entrou no lugar do Coutinho e o colombiano saiu, o Emerson Rodrigues saiu para a entrada do Rojas, fazendo um esquema de 3 zagueiros. Rojas ali jogou meio na direita, adiantando os laterais. Não adiantou de nada, o time do Vasco pareceu não perceber que era jogo para a sua melhor jogada. Qual é a melhor jogada do Vasco? Piton ou Paulo Henrique, cruzamento para o Verratti na área e tentar alguma coisa. Infelizmente o Vasco não teve essa capacidade de fazer esse tipo de jogada e o segundo tempo foi dessa forma. Logo no começo, chance para o Grêmio, clara, perdeu. Logo depois, segunda chance para o Grêmio, perdeu. Terceira chance para o Grêmio, 3 é demais, gol maduro, 1-0 Grêmio. Um lance bizarro da nossa zaga, né, galera? Vamos combinar que, infelizmente, né, em alguns momentos eu penso que o futebol tem 90 minutos, né? E eu tava fazendo as anotações do primeiro tempo, falei, olha, a zaga tá bem, tá rebatendo as bolas. Mas a zaga do Vasco, infelizmente, eu lamento bastante, ela pode cometer um erro fatal e resulta no gol do adversário. E mais uma vez isso aconteceu. O lance começou numa disputa do meio-campo, que o Léo estava no meio-campo, não sei o que ele estava fazendo no meio-campo, ele perdeu a disputa.
Logo depois, o Maicon foi dividir essa bola que o Léo perdeu a disputa num bote. Errou o bote, mais um bote que o Maicon erra, que resulta num gol do adversário. Não vou nem lembrar os outros jogos onde isso aconteceu. E a bola sobrou para o Soteldo, que, marcado por dois jogadores que deram todo o espaço para ele, fez o gol. Infelizmente, o Vasco tem levado azar para o Soteldo e a verdade é que o baixinho tem deitado no Vasco. Foda falar isso, galera, mas convenhamos que o Soteldo joga muito bem contra o Vasco e ele fez toda a diferença. E a partir do gol do Grêmio, o Grêmio deu uma recuada, teve algumas chances, mas a partir dos 30 o Grêmio deu uma recuada bem perigosa. O Vasco se aproximou mais do gol. Aí o Vasco não chegou tão perto. O Paiva botou o GB, que é uma revelação da base, que teve uma chance ali que ele, em condições normais, talvez tivesse pego melhor na bola. Olha, eu gosto dessa iniciativa do Paiva de colocar a molecada da base. E se tiver algum ponto positivo nesse jogo, foi eu ter visto algum futebol do GB. Mas foi muito pouco também. Acho que ver ponto positivo é forçado. Assim como seria forçado da minha parte também criticar muito os jogadores do Vasco. Porque as condições do campo estavam impraticáveis. Eu realmente não entendo por que a CBF... porque o jogo acontece nesse tipo de condição. A gente sabe por quê, porque o calendário já nasce apertado, pela calamidade no estado do Rio Grande do Sul ficou mais apertado ainda, e são jogos que não são adiados. Até em condições mais normais de campeonato, esse tipo de jogo não é adiado como todo mundo já viu um jogo do seu clube jogado em condições subaquáticas. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho, Coutinho saiu, estreia do Coutinho como titular discreta, mas eu fiquei muito feliz quando o Coutinho saiu. Eu não quero que o menino Couto se machuque. Estreia do colombiano Emerson Rodrigues como titular. Bom, muita gente criticou o Paiva pela saída do Emerson Rodrigues. Na minha visão, ele errou tudo, exceto pela bola do Verratti, que ele deu um bom passe. Não era jogo para ele. Eu também não vou queimar o colombiano, pelas razões que eu já falei. O estado do gramado estava horroroso. E o Vasco e a torcida ficou um pouco afoita. Eu senti nas redes sociais a torcida do Vasco, há muito sensacionalismo, há muita histeria, mas eu senti um pouco 880. E a gente voltou, parece para o número 8, né? A gente vinha de 4 vitórias seguidas a 2 rodadas, agora a gente está com 2 derrotas seguidas. Mas vamos lá, né, gente? Vamos no nosso jargão, né? Letreiro de São Januário. Torcedores, calma. O Vasco não perdeu posição, continua na 11ª posição do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, com um jogo a menos. A distância para o Z4, que na minha visão é o nosso maior objetivo, é de 5 pontos. É preocupante. Para o próximo jogo, o Vasco tem que entrar muito ligado. E o próximo jogo será, no Brasileirão, será contra o Bragabu, um adversário direto que está ali coladinho na gente na tabela. O Bragabu, que é um adversário que é uma incógnita, né? Tem jogo que joga bem, jogo que joga mal, mas que tem feito campeonatos brasileiros com muita regularidade e é um adversário muito complicado. A notícia feliz aqui, né? Que eu vou dar para vocês. Eu falei que rolou uma histeria nas redes sociais, mas essa histeria não me parece ser do torcedor fora das redes, né? Porque hoje a diretoria do Vasco abriu a compra de ingressos e esgotou muito rápido. São Januário estará lotado. Claro, estreia do Coutinho, né? Em São Januário, o menino voltou querendo demais. E se Deus quiser, mais 3 pontinhos na conta do pai. Também queria que as pessoas pensassem mais antes de cornetar o Rafael Paiva. Não dá para ficar cantando eu me apaixonei pelo Rafael Paiva e 2 jogos depois começar a cornetar o técnico. É um trabalho em andamento, as contratações estão vindo em andamento. Eu acredito na capacidade do Paiva e esse jogo é uma colher de chá que eu dou pro time. Não tinha condição nenhuma de jogar bola e é claro que isso não pode... eu não posso deixar de levar em consideração que o time jogou muito mal, né? O DVD, por exemplo, me pareceu o DVD do Campeonato Carioca, né? Ele me desapontou bastante. Mas vamos lá porque quarta-feira
Atlético Goianiense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Oitava do Brasil, torneio importantíssimo para o Vasco. O Vasco não figura entre os favoritos, mas o Vasco tem que fazer uma boa campanha nessa Copa do Brasil. Eu diria que chegando nas semifinais seria um ótimo resultado, chegando nas quartas já seria um bom resultado. Que saudade de um jogo do Vasco numa quarta-feira de final de ano na Globo, né? Um jogo que passe para o Brasil inteiro, com uma audiência pesada, que essa imensa torcida merece assistir uma decisão de mata-mata. É um jogo que vai ser muito complicado, o Atlético Goianiense é o lanterna do campeonato, mas seriedade. O time tem que entrar com muito foco, o time jogou bem contra o Atlético Goianiense há 2 rodadas atrás no Brasileirão, que foi objeto da minha primeira resenha, então eu espero um Vasco mais focado para esse jogo. O jogo contra o Atlético Goianiense é 7 da noite, nessa quarta-feira, e contra o Bragantino é 7 da noite, no sábado, em São Januário. Se você estiver em São Januário, quem sabe nós não nos esbarramos por lá. Estarei em São Janu apoiando, consegui meu ingresso. Você que é torcedor vascaíno, vai para São Januário. Se você não conseguir ingresso, vai para Barreira. Não quer ir para Barreira? Vai para o centro, vai lá para a nossa histórica sede de fundação na Gamboa, que é um lugar que eu ainda não fui, quero conhecer, mas é um dos lugares onde está rolando uma vascainidade maravilhosa. Bom, antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar de um tema que eu julgo bastante importante, né? Que eu não queria julgar importante, mas ele acaba sendo importante porque ele contamina toda a análise do futebol, que é sobre a arbitragem, né? E como no futebol brasileiro funciona o sistema de quem não chora não mama. Segura meu bem, dá a chupeta. Porque quem chora ganha uma chupeta no jogo seguinte. Contextualizando, o Renato Gaúcho chorou a semana inteira pós-jogo do Corinthians. E os jogadores do Grêmio, nesse jogo contra o Vasco, estavam chorando lateral, né? E o que acontece quando você tem um árbitro não tão experiente? O árbitro acaba caindo, acaba tentando segurar o jogo com faltas que não são faltas, acaba deixando rolar o jogo em lances que não é para deixar rolar o jogo. O Cocão tomou um amarelo com 40 segundos de jogo, eu achei exagerado na minha visão. Foi uma entrada dura, mas pelo contexto do jogo eu não daria amarelo. Enfim, né? E você vê, né, que o que aconteceu? O Renato chorou e o Vasco também foi chorar. O CEO do Vasco fez o que deveria ser feito, o que todo mundo faz. Pressão na arbitragem. Isso é muito ruim para o nosso campeonato. Isso acontece no mundo inteiro, mas no Brasil parece ter um destaque maior, né? Só levando em consideração 2 pontos, né, que para mim o melhor jogo do campeonato foi o Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Nesse jogo, os jogadores resolveram não reclamar da arbitragem, né? Isso parte muito dos jogadores. Se os jogadores quiserem avacalhar, fazer montinho no juiz todo lance, não vai ter jogo, não vai ter bola rolando, o que é péssimo para o nosso espetáculo. Talvez uma sugestão, né, seria, que eu acho que não vai dar certo, né, porque todas as tentativas no Brasil dão errado com relação à arbitragem, essas inovações, né? Talvez, né, colocar, como rolou na Eurocopa, apenas o capitão falando com o juiz, e está rolando na Eurocopa e nas Olimpíadas, seria uma solução. Não sei, mas eu quero ver mais jogo rolando, gente. Quero ver o produto brasileiro desenvolvido, jogo rolando, estão melhorando, os times estão se estruturando. Eu quero que a arbitragem seja um tema menor. Só enfatizando um ponto que eu falei do Portaluppi, eu acho que o Renato tem toda a razão de ficar batendo na tecla da falta de isonomia técnica do campeonato. O Grêmio é, sem dúvida, o time mais prejudicado. Todos os times do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude, foram prejudicados pela calamidade no estado. E o Grêmio, muito mais, que o Grêmio não tem estádio. Mas o Portaluppi usou essa pressão danada na arbitragem e saiu do jogo elogiando a arbitragem. A cara dele fazer isso também. Ele adorou o árbitro, né? Enfim, Anfan, vambora. Eu vejo vocês na quinta-feira, resenha pós-jogo contra o Atlético Goianiense. Eu espero poder falar de um resultado positivo do Vasco. E se você estiver em São Januário, eu espero ver você também no sábado, Vasco e Bragantino. Um beijo, um abraço, comente, deixe seu like, clica no link do YouTube que eu vou deixar aqui. E mais uma vez, muito obrigado por ter ouvido essa resenha com o Maltina. Comenta aí, manda seu like e um abraço.